Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou o João Bittencourt, editor de política do RR. Nesta edição, os destaques são: clima de emergência nacional. O anúncio de acordo entre Estados Unidos e União Europeia traz algumas consequências importantes para o Brasil. 1. Porá, claro, em nova perspectiva, as negociações do bloco com o Mercosul. Mas como há muitos detalhes em aberto, é precipitado cravar quais serão essas vertentes. Bem como o nível de apoio dentro dos países europeus, há um resultado que tudo indica é muito mais favorável aos norte-americanos. 2. Fortalece a estratégia de Trump, já que ele consegue vantagens significativas no que é, depois da China, o ator de maior relevo global. 3. Indica que, ao menos em casos normais, a linha de Trump é, mesmo, de pressionar ao máximo, aventando, na verdade, medidas que vão muito além das que tem interesse efetivo em tomar. Mas ao fazê-lo, acredita que predispõe o outro campo a ceder, tese que começa a se provar mais e mais efetiva. Isso significa que pode, sim, acabar incluindo o Brasil na tal tarifa global, puxando para os 15%, ou forçando mais para cima, até o último minuto, se avaliar que conseguiu concessões importantes que pode vender internamente. Sendo que esse vender vale para o grande público em relação a quem o Brasil importa menos, mas também para os setores envolvidos no comércio bilateral com maiores efeitos. A grande questão aqui é menos se o Brasil está disposto a ceder, está, inclusive no que se refere às terras raras, a despeito das declarações de Lula, do que se Trump quer mesmo negociar. Tanto pelo fator Bolsonaro, quanto por não encarar o Brasil como prioridade agora. E caso queira, se há tempo hábil para uma costura que entregue valor aos eu e seja aceitável, mesmo que pior, na visão de Lula. Aqui entrarão sim aspectos simbólicos e de proteção desse ou daquele setor, levando-se em conta a base do PT e a disputa política. Em comparação à UE, por exemplo, que ratifica um tratado a ser aceito depois pelos entes membros, a margem de manobra de Lula, nesse sentido, é menor. É enganosa, contudo, a ideia de que o presidente brasileiro pode bater o pé por questões ideológicas ou para desgastar Bolsonaro. A convicção, dentro do governo, de que a taxação, se pode ser enfrentada com um amplo leque de medidas, tem muitas chances de ocasionar prejuízos eleitorais. Já sobre o tal pacote compensatório, o objetivo do Planalto é mais amplo. Se o tarifaço se impuser, aí sim, Lula buscará tirar o maior proveito político possível. Nesse caso, será de obter, junto ao parlamento, de um lado, licença para gastar, de outro, apoio para outras propostas que vê como centrais, tais como a isenção de imposto de renda. O objetivo é de criar um clima de emergência nacional. Indicadores. A reunião do Copom, que começa amanhã, fica algo obscurecida pela iminência do prazo de Trump, mas também porque é consensual a ideia de que o BC manterá o patamar dos juros. Também nessa terça sai a sondagem da indústria de julho, FGV. No exterior, os Estados Unidos também em destaque, com a confiança do consumidor CB de julho e a oferta de emprego JOITS de junho. A voz que você ouviu nesse podcast foi gerada por inteligência artificial, mas todo o conteúdo escrito foi produzido por jornalistas do Relatório Reservado.